Graça e paz, amados irmãos. Como vocês estão nesse novo ano de 2023? Sempre confiantes no Senhor e estamos também confiantes que o Senhor haverá de fazer um milagre em nossas vidas e em nossa nação. Quero convidar você para ler no livro de Atos, capítulo 10, o versículo de número 4. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: "Que é, Senhor?" O anjo lhe respondeu: "Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus." A experiência de salvação na casa de Cornélio, na vida de Cornélio, é uma das passagens mais maravilhosas da palavra de Deus. Conta-nos a respeito de um centurião que conhecia, de certa forma, a religião judaica, era uma pessoa que orava a Deus, mas ainda não conhecia a Deus através da revelação do seu Filho Jesus Cristo. Aqui nos fala a respeito do ministério do apóstolo Pedro. Nós sabemos que Pedro, ele era um dos principais discípulos de Jesus, judeu, tinha dificuldade em entender que Jesus tinha vindo também para os gentios. E dentro dessa dificuldade, Deus trabalhou com Pedro através de algumas experiências. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós temos um problema em determinada área, Deus permite que algumas coisas nos advenham para que nós possamos entender a sua vontade. Isso porque Ele nos ama e Ele quer que nós caminhemos na sua vontade. E assim foi com Pedro. Pedro não entendia, mas Deus estava trabalhando no coração dele. E no momento em que Pedro estava em Jerusalém, nesse mesmo momento, havia em outra cidade um homem chamado Cornélio, que constantemente orava a Deus e constantemente entregava as suas esmolas aos necessitados. O anjo do Senhor vem a Cornélio e confirma que as suas orações e as suas esmolas haviam subido até o trono de Deus. E a pergunta que eu faço nessa oportunidade a você que está vendo esse vídeo: as nossas orações, o nosso socorro àqueles que necessitam, tem verdadeiramente subido até o trono de Deus e retornado como resposta das nossas orações? Parece que aqui era decisivo o fato de Cornélio orar, mas não somente orar. Ele fazia o bem. Ele se doava aos necessitados. E isso parece ter sido fator preponderante para que ele fosse respondido em suas orações. Quantos de nós vivemos uma religião apenas de aparência? Uma religião que na prática não existe. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a nossa motivação. Deus sabe o porquê que nós fazemos as coisas. Então Ele visita, e essa é a razão porque muitas vezes Ele ouve as nossas orações e Ele atende, e outras vezes Ele ouve as nossas orações da mesma forma, mas Ele não nos atende. E aqui nós vemos que as orações de Cornélio desencadearam grandes bênçãos, não só sobre a vida dele, sobre a sua família e sobre o seu povo. No mesmo momento em que ele orava, Pedro estava em Jerusalém e Deus dava uma visão a Pedro, onde ele finalmente entendeu que o evangelho deveria ser pregado também aos gentios. E nesse momento, Pedro se dispõe a ir com aqueles homens que Cornélio havia enviado até a casa dele para que viessem pregar a palavra de Deus
completamente, revelar a palavra completamente a Cornélio. Algo interessante aqui, que o mesmo anjo que se revelou e falou com Cornélio, poderia ter anunciado o evangelho a Cornélio, poderia ter esclarecido, falado de Jesus, que Jesus havia morrido na cruz, que Jesus queria ser o seu Salvador e o Salvador da sua família, mas isso não cabia ao anjo, isso cabia a homens, isso cabe a homens. Então, Deus teve que fazer Pedro ter uma visão aonde Pedro entendeu que aqueles homens que o haviam ido chamar para ir à casa de Cornélio, ele deveria obedecer e ir à casa de Cornélio. E a palavra de Deus aqui vai nos dizer, como resultado dessa movimentação entre o céu e a terra, há uma conversão de várias pessoas. E eu creio que ali foi o começo, naquela cidade, da transformação de toda aquela sociedade. E a palavra de Deus diz ali, a partir do versículo 23, que Pedro foi hospedado na casa de Cornélio e ele pregou para Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, Pedro entende, e no versículo 34 ele diz: e tomando a palavra, Pedro disse: na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Então, amados, ele entendeu que a palavra de Deus não era só para os israelitas. A palavra de Deus deveria também ser anunciada a todos os cantos, a todas as nações. E nós devemos não somente entender, mas fazer por onde? Mas irmos, orarmos, contribuirmos verdadeiramente com aqueles que desejam ir e pregar o Evangelho e com aqueles que desejam ouvir o Evangelho através da boca dos seus missionários, dos seus servos, dos servos do Senhor. Amados, mais uma vez eu afirmo que aquele anjo que visitou Cornélio poderia ter anunciado a palavra àquele homem, e aquele homem e toda a sua família aceitariam a Cristo e teriam uma vida transformada. Mas esse não era o propósito e não é o propósito de Deus. Por isso, nós estamos aqui como servos, como salvos, para anunciar a verdade, a palavra de Deus, àqueles que precisam. E nos 4 cantos da terra, não é só para o meu vizinho, não é só para a minha cidade, não é só para o meu país, mas para todos os lugares. Eu devo anunciar a verdade do Evangelho. Eu queria deixar essa palavra com você. Essa palavra tremenda. Se você deseja, leia o capítulo 10 inteiro e você vai ver que vão fluir desses versículos inspiração para a tua vida, para que você verdadeiramente se coloque na brecha, se coloque à disposição para anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te faça entender os seus propósitos para o ano que estamos agora iniciando e que você seja uma pessoa muito abençoada. E aqui, amados irmãos, a palavra de Deus termina dizendo que esses homens foram batizados. Eles foram batizados. Depois, no capítulo 11, nós sabemos que Pedro teve que se justificar diante da igreja em Jerusalém. Mas o fato é que ele cumpriu a vontade de Deus. E muitas vezes, para cumprir a vontade de Deus, nós teremos que desobedecer a homens, desobedecer a autoridades, para que o Evangelho seja anunciado, seja pregado. Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Amém.